Olá pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos, agora também o pessoal do online. Pronto, o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Direito Administrativo. Então, preparem a munheca, quem me conhece já sabe, a gente escreve muito. Direito Administrativo. Professor Carlos Henrique Gomes. Então, pessoal, vejam só. Nós vamos estudar hoje, começar na realidade, uma disciplina, a disciplina do Direito Administrativo. A metodologia que eu defino para as minhas aulas, e eu vou precisar bastante da contribuição, da colaboração de vocês, que é a metodologia que eu acredito, é a que você prepara o seu material de revisão. É importante demais que você se sinta seguro com o material que você tem. E o material que você tem, nada melhor do que ele tenha sido produzido por você mesmo. Por quê? Quando você pegar seu caderno, você vai conseguir, à medida que estiver estudando, relembrar das observações, das histórias que eu conto em sala, dos exemplos práticos que eu trago e de como isso cai em prova. Como é que a banca, como é que os concursos costumam cobrar esses assuntos? Todos esses direcionamentos, esses catucuetes, essas dicas, elas são dadas durante a aula. A gente faz isso pelo know-how e pelos estudos que nós, enquanto professores, nos dedicamos a entender as bancas dos concursos. Então, o que é que eu preciso que você leve bastante a sério? O seu caderno. Que você respeite o seu caderno. Eu respeito demais o caderno do meu aluno e eu preciso que você faça isso com bastante dedicação. Desde essa aula, não deixe acumular isso. Desde essa aula, vá fazendo um caderno organizado. É importante demais que você tenha um material de revisão forte, um material de revisão com as observações importantes para que vocês consigam acertar questões em prova. Tá certo? Aqui, as meninas costumam fazer mais isso, mas os rapazes, pessoal, eu oriento. Se você puder, pelo menos ter uma caneta, trazer 3 canetas, uma preta, uma vermelha e uma azul para as nossas próximas aulas, é interessante. Isso não é frescura, não. Vocês vão perceber que na nossa aula, cada palavrazinha que é colocada no quadro, ela foi pensada antes de ser colocada no quadro. A nossa aula ela é toda planejada. Então você vai ver que eu uso inclusive as cores como método de fixação. Quando é uma exceção eu uso o vermelho, quando é uma atenção eu uso o vermelho, o normal eu uso o azul, para o preto eu estou dando um destaque. Vocês vão ver que o nosso quadro é bastante organizado porque eu preciso que o seu caderno também seja. A gente entenda, eu tenho que preparar e eu estou dedicando esse tempo aqui para lhe conscientizar disso porque isso é um investimento. É importante. Eu conheço diversos alunos que não conseguem dar continuidade ao seu material. E aí chega no meio da preparação, muda de material. Alguém diz, olha, esse material aqui é legal, esse material aqui é legal. Você vai mudando de material, resultado. Você não consegue fixar um conteúdo. Não consegue. Porque você não está criando base. Você não está criando raiz. E é preciso que você respeite o seu material e acredite no seu material. O nosso material de Direito Administrativo, eu prometo a vocês, vai ser o mais completo. Vou dar me doar aqui por inteiro, mas eu preciso da contribuição de vocês, tá? Vamos embora, começar. A disciplina que nós vamos estudar é a disciplina de Direito Administrativo. O direito administrativo ele tem um objeto de estudo. O objeto de estudo do direito administrativo é a administração pública. Professor, o senhor está me dizendo que a disciplina de Direito Administrativo tem como objeto de estudo a administração pública. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o direito administrativo estuda a administração pública. A dedicação dele é entender a administração pública. De maneira que se na sua prova vier dizendo que o objeto de estudo do direito administrativo é o Estado, está errado.
Se na sua prova vier dizendo que o objeto de estudo do direito administrativo é o governo, também está errado. O objeto de estudo do direito administrativo é a administração pública. E o que é que a administração pública tem como objetivo? A administração pública visa o quê? A administração pública visa proteger, tutelar, abraçar, blindar o interesse público. O interesse público. Professor, e o que é o interesse público, né? O interesse público é o interesse da coletividade, é o interesse da sociedade, de todos nós. Entenda, se eu quiser buscar um interesse privado, um interesse particular, eu estou querendo proteger o meu interesse, só o meu, particular, privado. Quando eu falo interesse público, eu estou falando que é o interesse de todos nós. É algo que vai privilegiar, que vai proteger a todos nós. Não pretende privilegiar uma pessoa exclusiva. É isso que busca o interesse público. E o interesse público faz isso de duas formas. Por meio do que nós chamamos de supraprincípios. Supraprincípios. Também chamados de pedras de toque. Então, o interesse público faz isso por meio de dois supraprincípios, que também são chamados de pedras de toque. Esses dois supraprincípios são a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o outro supraprincípio é a indisponibilidade do interesse público. Então vamos lá. Vamos amarrar tudo que a gente viu até agora. Nós vimos que a nossa disciplina de estudo é o direito administrativo, de maneira que o direito administrativo tem como objeto de estudo a administração pública. Não é o Estado, não é o governo, é a administração pública. Essa administração pública visa proteger o interesse público, não é o interesse privado. Visa proteger o interesse público. E faz isso de que forma? Faz isso por meio de dois supraprincípios, duas pedras de toque. E o que são supraprincípios, professor? Supra, pessoal, eu uso a expressão supra, porque ele é grande, porque ele é importante. Ele é um supraprincípio. E quais são os supraprincípios? Dois. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Aí você pode dizer, eita, professor, esses nomes são difíceis, né? Nomes complicados, ó. Supremacia, indisponibilidade. Até você começar a se habituar com o direito administrativo, se acostumar com o direito administrativo, de início você começa a estranhar os nomes, mas depois vai se acostumando, depois você absorve isso facilmente. O que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Eu estou dizendo que o interesse público tem supremacia sobre o interesse privado. O que quer dizer isso, professor? Vamos supor que esse aqui seja o interesse público e que esse aqui seja o interesse privado.
O que é que diz a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Que todas as vezes que o interesse público brigar com o interesse privado, o interesse público ganha. Porque ele é supremo. O interesse público se sobrepõe ao interesse privado. O interesse público é supremo. Dê um exemplo prático, assim, para você não esquecer. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Imagine que você tem uma casa e que você tem um apego danado a esse imóvel. Você tem um apego a essa casa. Por quê, professor? Porque era uma casa do meu tataravô, essa casa passou para o meu bisavô, que passou para o meu pai e hoje está comigo. Eu moro nesse imóvel. Perceba, olha o apego que você tem nessa casa, porque é a história da sua família que está ali. Só que essa casa fica na beira de uma rodovia. E tem tido, logo na frente, um excesso de movimentação de carro e ali virou um congestionamento absurdo. Tem acontecido um congestionamento absurdo ali. Pois bem, para resolver essa bronca, o governador decidiu fazer uma duplicação de rodovia. Ou seja, a sua casa, que fica na beira dessa rodovia, vai ter que ser derrubada. Mas, professor, era a casa do meu tataravô, do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, e agora está comigo. Eu tenho um apego a esse imóvel. Pois é uma pena. Porque, embora você tenha esse apego, infelizmente, não é por causa do seu apego que o interesse público vai deixar de prevalecer. É o seu interesse privado, isso. Só que o fato de derrubar aquela casa para promover a duplicação da rodovia, para melhorar a qualidade de vida de toda a população, é mais considerado, à luz do direito administrativo, é mais importante do que simplesmente o seu desejo de manter aquilo em pé. Então perceba, o que quer dizer o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Que o interesse público, a qualidade de vida da população, melhorar o fluxo do trânsito, portanto, reduzir o índice de estresse das pessoas, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos naquela região, que é o interesse público, é supremo ao interesse privado. É mais importante que o seu interesse privado de manter aquele imóvel em pé. Entenderam o raciocínio? Então, como exemplo da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, eu vou colocar aqui um exemplo. Desapropriação. Desapropriação. Por quê? Porque o Estado vai ter que desapropriar o seu imóvel. O que é que vai acontecer então, professor? O Estado de Alagoas, no caso, através do governador, vai chegar em você e vai dizer, olha, eu tenho interesse no seu imóvel, porque eu quero fazer uma duplicação de rodovia. Na verdade, não é nem no seu imóvel, é no terreno. De maneira que o que eu vou fazer no seu imóvel é derrubá-lo. Entenda, ali é o seu imóvel, você tem direito a receber por isso, você vai ser indenizado por isso. Vai analisar qual é o valor venal desse imóvel, o valor desse imóvel no mercado, e você vai ser indenizado com esse valor. Agora perceba, você não vai simplesmente ser expulso da sua casa por causa do interesse público que quer fazer uma rodovia e você vai de mão abanando, perdeu. Não, você vai ser indenizado por isso, no caso da desapropriação. Entendido? Outro exemplo. No início dessa pandemia, por exemplo, nós tivemos muitos, a exemplo de diversos setores, diversos segmentos do comércio que foram fechados. Comerciantes que perderam e que não conseguiram mais abrir depois que fechou. Traz. Muito obrigado, viu? Comerciantes, inclusive, que depois que fecharam os seus comércios, não conseguiram mais abrir. Né? Por quê, pessoal? Por que isso aconteceu? Porque o que nós tínhamos ali era o interesse público se sobrepondo ao interesse privado. Havia a necessidade de um isolamento, já que era uma pandemia por contaminação, que as pessoas promovessem o isolamento social. De maneira que, para poder fazer o isolamento social, você precisava distanciar as pessoas. Dessa forma, uma das áreas primeiramente mais afetadas foi justamente o comércio. E aí você vai dizer, mas professor, ali era uma família. Ali era uma família que dependia disso para viver. Verdade. E é uma definição muito difícil. Quando a gente, representando o Estado, toma uma decisão como essa, a gente sabe das consequências disso. Mas entenda, é o interesse público que sobrepõe ao interesse privado. Vou dar um exemplo prático para vocês. Todos esses exemplos que eu estou dando, eu não estou dando à toa.
tá certo? Não estou dando à toa. Você pode ter, como já veio contextualizado, a pandemia do coronavírus nas nossas provas de direito administrativo. Como? Através dessas situações que eu estou trazendo. Então perceba, o que fez com que fechasse o comércio, fechasse estabelecimentos comerciais por causa da pandemia, é justamente esse princípio. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Vou dar outro exemplo. No início da pandemia, eu sou procurador. Nós tivemos uma dificuldade absurda de conseguir medicamentos. Veja, a gente estava desabastecido de medicamento, de álcool gel, de máscara. E aí, as secretarias de saúde entram em contato conosco, querendo contratar, querendo álcool gel, máscara para poder trabalhar. O que acontece? As farmácias não queriam vender para o Estado, porque o valor estava lá em cima. E o Estado não queria comprar naquele valor. Então, o que foi que aconteceu? A gente começou a ter um desabastecimento. E a gente, no meio de uma pandemia, pega para capar. E não tinha como agir. Nós estávamos de mãos atadas. Eu, inclusive, fui negociar pessoalmente com donos de farmácias e eles não baixavam o valor. Até que não houve saída. Não houve saída. E nós tivemos que fazer as requisições administrativas, que é outro exemplo aqui. Além da desapropriação, requisição. Professor, o que é requisição? Veja só, a gente ia na farmácia e dizia, vim buscar o álcool gel, vim buscar as máscaras. E aí o dono da farmácia respondia a gente não já negociou, doutor? A gente não já disse que não quer vender? E aí a nossa resposta, olha, dessa vez nós não viemos comprar, dessa vez nós viemos buscar. E a contragosto, ele querendo ou não, nós levávamos o álcool gel e as máscaras que estavam no estoque da farmácia. Aí você vai dizer, mas professor, veja, você não está invadindo um negócio dele, pegando algo que era dele, que ele pagou por aquilo? Como é que vocês estão fazendo isso? Porque o interesse público atendeu a necessidade do HGE, dos hospitais de campanha, do Hospital Metropolitano, das UPAs, dos pontos de atendimento no interior, com pessoas morrendo, é mais importante do que o interesse daquele dono daquele empreendimento. Entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que isso é justo, que isso é certo ou que isso é errado. Estou dizendo que a lei diz que é assim. E aí eu preciso que vocês entendam isso, porque nesse contexto de cobrança em prova, vocês já entendem qual é o fundamento. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Mas veja, a gente vai pagar por isso. Não pegou o álcool gel, não pegou a máscara para não pagar. Tomou e não vai pagar. Vai pagar. Mas vai pagar com um certo tempo. Vai pagar nas condições do Estado. Diga aí. Professor, em regra, a indenização tem que ser ulterior. Posterior, exato. Posterior. Via de regra. Via de regra, sim. Mesmo na desapropriação posterior. Posterior. Também, exatamente. Viu? E a indisponibilidade do interesse público, o que é? O prefixo indisponibilidade, indisponibilidade. O prefixo indica por não, ausência. Significa não. Ausência. O que é isso, professor? Indisponibilidade significa que não está disponível. Indisponibilidade. Não é disponível. O interesse público não é disponível. O interesse público, você não pode abrir mão do interesse público. É isso. Indisponibilidade do interesse público. Eu não posso abrir mão do interesse público. Mesmo que o gestor queira, professor, mesmo que o gestor queira, ele não pode. Exemplo, vamos supor que no início da pandemia o prefeito de Maceió tivesse o interesse de, ao invés de vacinar os profissionais da saúde, privilegiasse os seus familiares. Por exemplo, estou dando uma situação hipotética aqui, tá? Veja, ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Indisponibilidade do interesse público. Mesmo que ele quisesse, ele não pode abrir mão do interesse público. Então, até mesmo os familiares do prefeito têm que se submeter à fila da vacinação. É profissional da saúde? Se naquele momento era para vacinar apenas os profissionais da saúde, é apenas os profissionais de saúde. Por quê? Se ele for atender os interesses particulares, os interesses privados do prefeito, do gestor, você está violando o interesse público. E o interesse público você não pode abrir mão. O que é que significa isso? Não pode abrir mão. Indisponibilidade. Beleza? Amarrando o que nós vimos até agora. E aí a gente bate já o primeiro ponto da aula de hoje.
O direito administrativo tem como objeto de estudo a administração pública. Essa administração pública que visa alcançar o quê? O interesse público, não o interesse privado. E como é que ela faz isso? Por meio de dois supraprincípios. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que diz que toda vez que o interesse público brigar com o interesse privado, o interesse público se sobrepõe. A exemplo da desapropriação, a exemplo da requisição. Bem como a indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade do interesse público que diz que eu não posso abrir mão do interesse público, mesmo que eu queira. Entendido isso? Alguma dúvida? Podemos evoluir? Pronto. Então, finalizando isso aqui, a gente vai precisar entender esse esclarecimento aqui. Está vendo que eu estou dizendo que o direito administrativo tem como objeto de estudo a administração pública e não é o Estado e não é o governo? Pronto. É justamente sobre isso que nós vamos aprofundar agora. A gente vai ver que Estado é diferente de governo, que é diferente de administração pública. Vamos ver. Diferenças entre Estado, governo e administração pública. Começando pelo Estado. O Estado é fixo. O governo não. O governo é mutável. O governo muda. O Estado é fixo e o governo é mutável. Como assim, professor? Estado. O Estado de Alagoas. A cidade de Maceió. O Brasil. Isso é Estado. União, Estados, DF, municípios. Nós vamos escrever tudo isso. Estou primeiro contando para a gente poder botar isso no caderno. Então perceba, União, Estados, DF, Distrito Federal e municípios, que no caso União, Brasil, Estados, Alagoas, Sergipe, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E os municípios, Maceió, Arapiraca, Santana de Ipanema, Palmeira dos Índios, Craíbas. Então perceba, essas cidades, esses estados e o Brasil representam o Estado. Estado. Professor, e o que é governo? O governo é diferente disso. O governo muda, é mutável. A exemplo, na última eleição, em novembro passado, foi novembro passado? Foi. Novembro do ano passado, dia 15 de novembro do ano passado, nós fomos às urnas votar. Quando nós fizemos isso, nós estávamos elegendo um governo. Um governo. Maceió deixou de ser Maceió? Não. Perceba, o Estado é fixo, o que muda é o governo. Nós estávamos num governo que era o governo do Rui Palmeira e entramos no governo do JHC. Então perceba que o que muda é governo. Vamos colocar isso no caderno. Estado. O Estado é fixo. Enquanto que o governo não. O governo é mutável. O Estado é fixo como? Exemplos. União, Estados, DF, Distrito Federal e municípios. Enquanto que o governo, por exemplo, foi governo Rui Palmeira, hoje é governo JHC. Já foi governo de Antônio Vilela, hoje é governo Renan Calheiros. Já foi governo Dilma, governo Temer, hoje é governo Bolsonaro. Então perceba, governo é mutável, diferente de Estado que é fixo, ok? Beleza. Mas professor, me dê outra diferença entre governo e Estado que costuma cair muito em concurso. Pessoal, quando eu falo em governo, eu estou falando em direção política. Falou em direção política, falou em vínculo político, nós estamos falando de governo. Por isso, inclusive, que eu oriento que quando você falar em governo, você lembre de um volante.
Parecia uma bolinha do Pokémon, mas a ideia era que aí fosse um volante. Um volante. Por quê? Governo é isso, é uma direção. E um governo pode ser de uma ideologia política mais de esquerda, como pode ser um governo de ideologia política mais de direita. Veja, não é o Estado que é de direita ou de esquerda. Não, é o governo. Como, por exemplo, o Brasil já esteve num governo direcionado um pouco mais à esquerda e hoje está num governo um pouco mais à direita. Então perceba, isso é um posicionamento político. As ações têm induzido, inclusive, que o atual governo não é tanto de direita, até continua também com condutas de esquerda, mas isso pouco importa. O que importa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: o posicionamento político é isso, é governo, não é Estado. Se quiser trazer essa ideia de direção política para cá, está errado. Se quiser vir dizer essa mutabilidade para cá, está errado. Estado é fixo, União, Estado é município. Governo é mutável, direção política. Beleza? Alguma dúvida? Ok. E o que é administração pública, professor? A administração pública, pessoal, é operacionalizar. Operacionalização. É a máquina pública. A administração pública é a máquina pública. O que é a administração pública? É a escola, é o hospital, é a quadra de esportes, é o gari que limpa a rua, é o médico que atende na UBS, na UPA, é o policial que está na rua garantindo a segurança pública da população. Somos nós que estamos lá atuando para garantir o funcionamento judicial do município ou do estado. Veja, quando nós falamos em administração pública, eu estou falando de máquina pública. São as pessoas, os entes, as estruturas responsáveis por dar a engrenagem na administração pública, fazer com que a administração pública funcione. Isso é administrar. Então, veja, Estado é diferente de governo, que é diferente de administração pública. Se vier na sua prova, como já veio agora, né, induzindo ou querendo induzir você para que você confunda Estado, governo e administração pública, ou acredite que Estado é sinônimo de governo e é sinônimo de administração pública, está errado. Não são sinônimos, são diferentes. Ok? Agora, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar aprofundar um pouco mais o que é Estado, o que é governo e o que é administração pública. Tá? Vamos começar pelo Estado. Sobre Estado, a gente precisa primeiro conhecer os seus elementos. Quem são os elementos do Estado? Povo, território, governo e soberania. Aqui tem um alerta importante para vocês. Eu falei que eu tenho quantos elementos de Estado aí? 4, certo? Povo, território, governo e soberania. 4 elementos. Ok. Mas na sua prova pode aparecer 3 elementos e está certo. E a questão está certa. Como, professor? Pode vir na sua prova assim, ó. Governo e soberania juntos. Vi povo, território e a expressão governo soberano. Povo, território e governo soberania é a mesma coisa que povo, território e governo soberano. Então, na sua prova, pode ser que venham 3 elementos e vai estar certo. Como na sua prova, pode ser que venham 4 elementos e também vai estar certo. Agora, se vier na sua prova assim, são elementos do Estado. Povo, território e governo. Tá certo? Errado. Faltou soberania. Tem que estar povo, território, governo, soberania ou povo, território, governo, soberano. Cuidado com isso. E por que, professor, o senhor está alertando tanto sobre isso? Porque esses elementos são indissociáveis. O
que é que significa isso? Se faltar um, não tem Estado. Só existe Estado se esses elementos todos estiverem presentes. Vamos supor que num determinado lugar eu tenha território, governo e soberania, mas não tiver povo, não é Estado. Em determinado lugar que tenha território, governo e soberania, mas não, aliás, povo, governo e soberania, mas não tenha território, não é Estado. Para ser Estado tem que ter todos os elementos. Entendido? Por isso que eu falo aqui, ó, indissociáveis. Indissociáveis. Indissociáveis justamente no sentido que não podem ser dissociados. E o que é que significa, professor? Dissociado, separado. Indissociado. In significa não. Dissociado significa separado. Ou seja, esses elementos não podem ser separados. Eles têm que estar todos juntos. Se não tiver todos, não é Estado. Entendido? Vamos para o próximo. Além de elementos, nós precisamos entender os poderes. Os poderes do Estado. Nós temos, primeiro ponto aqui, 3 funções. Essas 3 funções são poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Poderes, 3 funções. Nós temos a função poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Esses poderes, pessoal, atenção, a gente fala a expressão poder, poderes no plural, mas na verdade, esse poder é um só. Uno, de ser um. O que acontece o poder o Estado é um só. Só que ele tem 3 funções. Tem uma função executiva, tem uma função legislativa, tem uma função judiciária. Mas o poder é uno. Entendido? Eu preciso esclarecer um ponto para vocês. A história, para vocês entenderem como isso aconteceu, para vocês não esquecerem como foi que isso aconteceu, como é que surge essa história dos 3 poderes. Houve uma época que o Estado tinha os reis. E esses caras mandavam e desmandavam em absolutamente tudo. Ele não tinha receio de perder o poder, de perder o mandato, porque ele não estava lá por uma eleição. Ele nasceu rei, morreria rei. O chamado sangue azul, né? Porque esse poder era hereditário, passava de pai para filho e era vitalício. Ou seja, o mandato dele era a vida toda. Esses reis começaram a abusar do poder, usando as pessoas, usando os cidadãos. Até que houve um determinado momento, algumas pessoas que começaram a estudar sobre liberdade. E aí um cara chamado Montesquieu, que foi um filósofo francês do iluminismo, ele criou essa teoria, a teoria dos 3 poderes. Ele escreveu um livro, e nesse livro ele esclarecia que, para que o cidadão, nós, pudéssemos ser livres um dia, era preciso dividir os poderes. O rei, ele tinha o poder executivo, era ele, o poder legislativo era ele, e o poder judiciário era ele também. Ou seja, ele administrava, legislava e julgava. Ele concentrava tudo nele. Aí o que é que Montesquieu veio para dizer? O Montesquieu veio dizendo, olha, as pessoas só vão ser livres, esse Estado só vai ser um pouco mais justo no dia que houver essa divisão e o rei não concentre mais tudo isso nele. Existe o responsável pelo executivo, existe o responsável pelo legislativo e existe o responsável pelo judiciário. E é nessa linha que surgiram os 3 poderes. Mas o que o Montesquieu vem dizendo, na teoria dele também, é que aqui nós temos uma tripartição flexível. 3 funções. 3, tri. Então, vamos lá, escreva aí.
Tripartição. Essa tripartição não é rígida, não é absoluta. É uma tripartição, ou seja, uma separação em três, flexível. Flexível, isso aqui foi questão de prova agora. Flexível. Flexível. Como assim, professor? Flexível. O executivo vive se metendo no legislativo. O legislativo vive se metendo no executivo. E o judiciário vive se metendo no executivo e no legislativo. Então, veja, essa divisão, essa tripartição, divisão em três, não é rígida. Não é cada um no seu quadrado. Não é o executivo só faz a coisa do executivo. O legislativo só faz a coisa do legislativo. O judiciário só faz... Não. Um poder vive fazendo do outro. Também, se metendo na vida do outro. E é por causa disso que o Montesquieu vem para dizer que essas três funções são flexíveis. Tá certo. Tá certo se meter. Mas é preciso que ele não esqueça qual é a função típica dele. Existem funções típicas e atípicas. Típicas e atípicas. Exemplo, o que é a função típica de um professor? Lecionar, corrigir prova, boletim, né? Orientar os alunos, isso é função típica. Mas, se porventura for necessário limpar a sala, atipicamente, ou função atípica, não é atípica, atípica, eu posso chegar aqui e limpar a sala, não tem problema. Então, veja, a função típica, comum, é lecionar. Atipicamente, pode ser que eu vá lá e limpe a sala para poder dar aula, não tem problema. Mas entenda, eu não deixei a minha função de dar aula. É uma função atípica. Mesma coisa aqui. O executivo pode se meter no legislativo e no judiciário. O judiciário também, e assim sucessivamente. Tá? Mas ele não pode esquecer que a função típica dele é aquela. E ponto. E quais são essas funções? É o que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Começar pelo executivo. Poder executivo. Poder legislativo. E poder judiciário. Três poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. De maneira que cada um desses poderes possuem funções típicas. Vou botar um T de típica, tá? T de típica. T de típica. Mas eles também desenvolvem funções atípicas. Vou botar um A de atípica. A de atípica. A de atípica. Quem são os membros do Poder Executivo, né? Membros do Poder Executivo são prefeitos, governadores, presidente da República. Eles são membros do Executivo. Quem são os membros do Legislativo, né? Vereadores, senadores, deputados. E quem são os membros do Poder Judiciário? Os juízes. Então vamos lá. Os membros do Poder Executivo são prefeitos, governadores e o presidente da República. Os membros do Poder Legislativo são vereadores, senadores e deputados. E os membros do Poder Judiciário são os juízes. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário desenvolvem funções típicas, como também desenvolvem funções atípicas. Vamos lá. Vamos começar pelo Poder Judiciário, tá? Qual é a função típica do Poder Judiciário? Julgar. Julgar. O que é que faz um juiz? Ele julga. Exemplo, eu discuto com minha mulher, decidimos que queremos nos divorciar, vamos atrás de um juiz e ele vai decidir, num processo judicial, o nosso divórcio. Então perceba que o juiz está fazendo naquele momento é
julgando. Isso é a função típica. Por exemplo, eu quero a minha aposentadoria. Vou atrás de um juiz para que ele julgue o meu processo de aposentadoria. Eu cometi um crime, cometi um assassinato. Você é processado por isso. O juiz vai julgar a determinação se eu vou ser absolvido ou condenado por isso. Veja, isso é julgar. Então, qual a função típica do Poder Judiciário? Julgar. Só que na prova, raramente vem esse nome. Julgar. Na prova vem um nome um pouco mais dificilzinho, mas é a mesma coisa. Função jurisdicional. Função jurisdicional é a mesma coisa que julgar. Tá? Então, vamos escrever aqui na função típica. Função jurisdicional, que é a mesma coisa que julgar. Professor, o senhor está dizendo que a função típica é julgar. E qual é a função atípica? É fácil. Para a função atípica é só você pegar as outras duas. Aqui é administrar, Poder Executivo administra. Poder Legislativo, legisla. Poder Judiciário, julga. Pronto. Se a típica é julgar, a atípica vão ser as outras duas. Quais são as outras duas? Administrar e legislar. Então vamos lá. Função atípica. Administrar e legislar. Então, o Poder Judiciário desenvolve a função típica de julgar, mas o Poder Judiciário desenvolve a função atípica de administrar e legislar. Professor, dê exemplo para eu não esquecer disso. Quando é que o Poder Judiciário administra? E quando é que o Poder Judiciário legisla, então? Vamos dar exemplos? Pessoal, vocês sabem onde é o Tribunal de Justiça? Aqui no centro, por exemplo, né? Ali é o Tribunal de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça, o cara que administra o Tribunal de Justiça, ele precisa contratar o pessoal da segurança, precisa contratar o pessoal da recepção, ele precisa fazer uma licitação para ter chamex, papel, cafezinho, copo. Contratar. Ele precisa organizar, administrar o Tribunal de Justiça. Isso é administrar. Então, o Poder Judiciário tem a função típica de julgar, mas ele tem a função atípica de administrar. A exemplo da gestão, da administração do Tribunal de Justiça. Entendido isso? Professor, mas o senhor disse que são duas funções atípicas. Uma é administrar, já entendi. E qual é a função de legislar que o Poder Judiciário tem? O Poder Judiciário emite uma chamada súmula vinculante. Súmula vinculante. Súmula vinculante. O que é isso, professor? Súmula vinculante. Nada mais é do que uma decisão judicial que tem força de lei. É uma decisão judicial do STF, do Supremo Tribunal Federal, que tem força de lei. Não é uma lei. Não foi aprovada pelo Congresso Nacional, não. É uma decisão judicial. Quem é que faz a súmula vinculante? O Poder Judiciário. E tem força de lei. E por ter força de lei, a gente diz que é o Poder Judiciário, através da súmula vinculante, é como se ele estivesse legislando. Entendeu? Então perceba. O Poder Judiciário, que é formado pelos juízes, tem a função típica de julgar, função jurisdicional, e tem duas funções atípicas: administrar e legislar. Ele administra, como no caso da gestão do Fórum, do Tribunal de Justiça, e ele legisla, como no caso das súmulas vinculantes. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. E o Poder Legislativo, professor? Como é que funciona em relação ao Poder Legislativo? O Poder Legislativo tem uma função típica. Quem são os membros do Poder Legislativo? Vereadores, senadores e deputados. Os membros do Poder Legislativo, vereadores, senadores e deputados, têm uma função típica. Qual é? Legislar e fiscalizar. É para isso que serve um vereador, senador e deputado. Legislar, que é fazer lei,
e fiscalizar. Mas eu estou dizendo também que eles têm duas funções atípicas. Quais são essas duas funções atípicas, professor? Simples. É só pegar as outras duas. As duas que sobraram. Administrar e julgar. Administrar e julgar. Poder legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar, certo? E tem a função atípica de quê, professor? Executivo administra, judiciário julga, exatamente. As funções atípicas do legislativo é administrar e julgar. Professor, dê um exemplo de quando o legislativo está administrando. Mesma coisa que eu acabei de lhe perguntar sobre o Tribunal de Justiça, eu vou falar aqui com a Câmara de Vereadores de Maceió, que fica ali no Jaraguá, na frente da Receita Federal. Na Câmara de Vereadores, eles não precisam contratar o recepcionista, não precisa contratar o contador, o administrador, a pessoa que gerencia o cafezinho, o chamex, a água. Veja, isso é administrar. Então a Câmara de Vereadores, fazendo isso, está administrando. É o Poder Legislativo administrando. Mas, professor, o senhor está dizendo que o Poder Legislativo, além de administrar, o Poder Legislativo também julga. Dê um exemplo do Poder Legislativo julgando. Nós tivemos recentemente um processo de impeachment confirmado e tivemos uma presidenta da República impeachmentada. Presidenta Dilma Rousseff. E foi um julgamento do Poder Legislativo que determinou que ela fosse destituída da função do presidente da República. Assim como aconteceu com o Fernando Collor de Mello, também, na década de 90. Então perceba, isso é um julgamento emitido pelo Poder Legislativo, que nós estamos passando hoje pela CPI, acontecendo na CPI do coronavírus, a CPI Covid, lá no Congresso Nacional, é a função típica do Poder Legislativo. Função típica, o Poder Legislativo legisla e o Poder Legislativo fiscaliza. Isso é a atribuição constitucional do Poder Legislativo. É para isso que serve o Poder Legislativo. Mas esse mesmo Poder Legislativo também desenvolve funções atípicas. E as funções atípicas envolvem desde a administração, como nos exemplos que nós acabamos de trazer da Câmara de Vereadores, que também se estende, por exemplo, ao Congresso Nacional. Nas contratações, nas licitações, na contratação do pessoal, no concurso público que, caso vocês prestem para o Senado, para o Congresso, para a Câmara de Vereadores, para trabalhar na Câmara de Vereadores, isso é administrar. E quando é que há um julgamento? Portanto, aí, olha aqui, uma outra função atípica. O julgamento está justamente no impeachment, por exemplo, que há uma destituição de um presidente da República justamente por uma decisão, por um julgamento do Poder Legislativo. Entendido isso? Pronto. Agora nós vamos para o Poder Executivo. Em se tratando do Poder Executivo, a função típica do Poder Executivo é administrar. Vamos lá. Poder Executivo. Administrar. Então, o que é que faz um prefeito? Administra. O que é que faz um governador? Administra. O que é que faz um presidente da República? Administra. Quando ele inaugura uma obra, ele está administrando. Quando ele entrega um serviço público de qualidade, administrando. Quando uma escola funciona corretamente, quando a HGE funciona corretamente, quando os hospitais funcionam corretamente, isso é administrar. Mas esse Poder Executivo também desenvolve funções atípicas. Quais são essas funções atípicas? O Judiciário foi administrar e legislar, as funções atípicas, né? Administrar e legislar, as outras duas. No Legislativo foi administrar e julgar, administrar e julgar. E no Executivo, quais são as funções atípicas? Pela lógica, você me diria legislar e julgar, não é? Estaria errado. Estaria errado. Não existe função de julgar. Não existe função jurisdicional do Poder Executivo. O Poder Executivo não julga. O Poder Executivo não julga com definitividade. E isso é uma observação importantíssima, por isso que eu vou colocar
aqui de vermelho, tá? Função atípica do Poder Executivo. Função atípica do Poder Executivo. Legislar. E aqui, cuidado. O Poder Executivo não julga com definitividade. Definitividade. Se você me perguntar, professor, o que é que mais cai de tudo isso que o senhor falou hoje, na aula de hoje? O que é que mais cai em concurso de tudo isso aqui? É isso. É essa pegadinha aqui. É a que mais cai. Muito cuidado com isso. O Poder Executivo tem a função atípica de legislar. Mas o Poder Executivo não julga com definitividade. Não tem a função atípica de julgar. Ele julga sem definitividade. Professor, explique isso. Para mim, eu só vou conseguir entender se o senhor me dá um exemplo. Como é seu nome? Douglas? Imagina o seguinte. Douglas passa num concurso, se torna servidor público efetivo do estado de Alagoas, por exemplo. E aí, um certo dia, o Douglas acorda e descobre que saiu no Diário Oficial que ele foi demitido do serviço público. Depois de ter sido aprovado no concurso, aprovado, tudo certo, do nada ele acordou e tinha lá, no Diário Oficial, a demissão do Douglas. O Douglas se indignou, porque dedicou a vida para o concurso público, para passar naquele concurso. Indignado estava e foi procurar saber o porquê que ele tinha sido demitido do serviço público, né? O Douglas foi surpreendido porque, para poder haver uma demissão é porque ele falhou, ele cometeu alguma infração disciplinar, algo de errado, e no curso de um processo administrativo disciplinar, para ter uma demissão, tem que ter havido um processo administrativo disciplinar. Para que serve um processo administrativo disciplinar? Para fazer uma apuração do fato e ver se isso foi grave o suficiente para demitir alguém. Por quê? Pode ser que não tenha sido grave o suficiente, vai só suspender, ou vai só advertir, aplicar uma suspensão ou uma advertência. Mas se tiver sido bastante grave, uma demissão. Acontece que o Douglas não sabia nem que estava respondendo a um processo administrativo disciplinar. O cara já acordou, não se defendeu, não teve oportunidade de defesa, não pôde constituir advogado, não pôde esclarecer o que estavam acusando, nada. Ele nem sabia que estava sendo acusado de algo. Ele só acordou, viu no Diário Oficial que tinha sido demitido. Quem foi que fez isso, que demitiu o Douglas? O Poder Executivo, o governador do estado de Alagoas, que publicou. Está lá no Diário Oficial do estado de Alagoas. O governador que demitiu o Douglas. Tá. É justo que o Douglas continue demitido do serviço público, fora do serviço público, sem ter tido a oportunidade de se defender, sem nem saber que estava sendo acusado de nada? É justo que ele continue fora do serviço público? Claro que não, não é justo. Esse julgamento que o Poder Executivo fez, pessoal, por sorte, não tem definitividade. Por quê? Porque o Douglas certamente vai atrás do Poder Judiciário, vai constituir um advogado e vai ajuizar, impetrar um mandado de segurança. E ele vai retornar para o serviço público, porque o juiz vai dizer: o que aconteceu com você é injusto, retorne para o serviço público. Então perceba o que foi que aconteceu. O que é que eu contei aqui? Que a decisão do Poder Executivo de demitir o Douglas do serviço público não tem definitividade, não é definitiva. Que ele pode recorrer ao Poder Judiciário. Aí sim, a decisão do Poder Judiciário é definitiva, ninguém vai derrubar. Ele retorna e não tem governador no mundo que tire. Porque o Poder Judiciário mandou e determinou que ele vá. Então perceba, quem é que julga com definitividade? Somente o Poder Judiciário. Então, ó, onde tem aqui Poder Judiciário, bote essa observação, por favor. Julga com definitividade. Definitividade. E tem uma expressão que o concurso usa para falar isso, que o Poder Judiciário julga com definitividade. A expressão que é usada nos concursos para isso é a seguinte, ó, faz coisa julgada material. Coisa, o que é isso, professor? Coisa julgada
material. Pessoal, nada mais é do que julgar com definitividade. Então, quem é que julga com definitividade? Somente o Poder Judiciário. Quem é que julga, quem é que faz coisa julgada material? Somente o Poder Judiciário. A decisão do Poder Executivo julga com definitividade? Não. Não. Não faz coisa julgada material. Beleza? Vamos amarrar o que nós estudamos até agora? Estudamos o Estado. Vimos que o Estado é fixo, formado pela União, Estados, DF e municípios, que ele tem como elementos o povo, o território, governo e soberania. Esses elementos são indissociáveis, mas na prova pode vir também povo, território e governo soberano. Ao invés de governo e soberania, pode vir governo soberano. Que o Estado tem poderes. Na verdade, é um poder uno, mas tem 3 funções. Quais são essas 3 funções? Poder executivo, função de administrar. Poder legislativo, função de legislar e fiscalizar. E o poder judiciário, função de julgar. Essas 3 funções, se são 3 funções, é uma tripartição que não é rígida, não é absoluta. É uma tripartição flexível. Por quê? Porque um poder naturalmente se mete na vida do outro. E aí nós temos 3 funções para estudar. O Poder Executivo é formado pelos prefeitos, governadores e presidente da República. O Poder Legislativo é formado por vereadores, senadores e deputados. E o Poder Judiciário é formado por juízes. Cada um desses poderes desenvolve funções típicas e funções atípicas. A função típica do Executivo é administrar. A função típica do Legislativo é legislar e fiscalizar. A função típica do Judiciário é julgar. Mas o nome não vem julgar na prova, vem função jurisdicional. Beleza. O Poder Executivo tem como funções atípicas legislar. Ele não julga com definitividade. Então, o Poder Executivo não tem função jurisdicional. Não tem função jurisdicional. Ele só julga sem definitividade. Isso é a pegadinha que cai muito. Cai muito. Poder Legislativo, função típica, legislar e fiscalizar. E função atípica, as outras 2, administrar e julgar. E, por fim, o Poder Judiciário, função típica, julgar. E a função atípica, administrar e legislar. Dessa forma, a gente finaliza o Estado. Finaliza o Estado. Professor, sobre governo e administração pública. Sobre governo, pessoal, a única coisa que você vai precisar guardar bem para o seu concurso é, primeiro, que ele é mutável e direção política, e para a administração pública, que ela é operacional e representa a máquina pública. Mas para eu poder aprofundar governo, eu vou ter que apagar o quadro. Tem alguém que ainda está escrevendo? Eu aguardo. Eu posso fazer aqui. Aqui do lado. Vamos lá. Sobre o governo, eu só tenho 2 mnemônicos que vocês precisam lembrar. Nós temos formas de governo e nós temos sistemas de governo. Ó, governo. De Estado, você precisa lembrar que ele é fixo, União, Estados, DF, municípios, os elementos e os poderes. Sobre o governo, eu só preciso que você lembre que ele é mutável, que ele é direção política e que ele tem formas e sistemas. Veja só, formas e sistemas. Então, formas de governo e S de sistemas de governo. Quem são as formas de governo? Para você não esquecer quais são as formas de governo, tem um mnemônico, um desenhozinho interessante. Em cima do F, coloque uma coroa de um rei. Aí você vai lembrar que uma das formas de governo é a monarquia. O rei. Formas de governo, 2. Monarquia, por isso que em cima do F desenha a coroa. Monarquia.
rei. E a outra forma de governo é a república. A monarquia é o governo do rei. E a república, dos presidentes da república, por exemplo, né? E o sistema de governo? O sistema de governo pode ser dois. Ou ele pode ser presidencialista, ou ele pode ser parlamentarista. Aí para você lembrar, parlamentarista. Aí para você não esquecer do sistema presidencialista, você desenha uma arminha, a arminha do Bolsonaro. Você lembra do presidente. Isso aqui é uma evolução. No meu tempo de concurseiro era uma latinha de pitu. O outro presidente. E aí eu tenho sistemas de governo e formas de governo. As formas de governo, monarquia e república. Os sistemas de governo, presidencialista e parlamentarista. A monarquia do rei, a república, coisa pública. No sistema de governo presidencialista, um presidente, e no parlamentarista, o parlamento. Então perceba, sobre Estado, o Estado é fixo, União, Estados, DF, municípios, elementos e poderes. Os elementos, povo, território e governo soberano, povo, território e governo e soberania, poderes, 3 funções, executivo, legislativo e judiciário. Enquanto que o governo ele é mutável, o governo representa uma direção política, e o governo, ainda sobre o governo, é importante que você saiba as formas de governo e os sistemas de governo. As formas botam uma coroa lá em cima e você lembra, república e monarquia. Os sistemas de governo, presidencialista e parlamentarista. Beleza? Professor, e quanto à administração pública? Quanto à administração pública, a informação que eu preciso que vocês guardem é que é justamente ela o principal assunto, é o coração do direito administrativo. Lembra, o direito administrativo tem como objeto de estudo a administração pública. É o principal objeto de estudo do direito administrativo. Não é o Estado, não é o governo. Não é o Estado, não é o governo. É a administração pública. Que nada mais é do que a operacionalização, a máquina pública funcionando. Beleza? Então, para a gente amarrar o que nós estudamos até agora. Vamos lá. Eu vou desafiar vocês. Vamos lá. Quem estiver escrevendo, eu vou liberar para o intervalo agora, então dê só uma pausazinha para que a gente consiga revisar tudo que a gente estudou até agora. Tente se cobrar, não olhe para o quadro, tá? Tente se cobrar o que nós acabamos de estudar. Vamos lá. Olhe para mim, não olhe para o quadro, beleza? Vamos lá. O que nós estudamos até agora foi direito administrativo. Vimos que o direito administrativo tem como objeto de estudo a administração pública. Não é o Estado, não é o governo, é a administração pública. Essa administração pública visa alcançar o interesse público. Ou seja, não é o interesse particular, não é o interesse privado, é o interesse da coletividade. E ele faz isso de que forma? Por meio de 2 supraprincípios, também chamados de pedras de toque. Quem são esses 2 supraprincípios? A supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. O que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? É que toda vez que o interesse público brigar, conflitar com o interesse privado, o interesse público se sobrepõe. Como é o caso da desapropriação, que nós falamos aqui, como é o caso da requisição, que nós falamos aqui, dos estabelecimentos fechados durante a pandemia, né? Assim como a indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade, você não pode abrir mão do interesse público. Depois, nós fomos aprofundar a diferença que nós fizemos entre Estado, governo e administração pública. Vimos que o Estado é fixo, União, Estados, DF, municípios. Vimos que o governo não. O governo é mutável, é direção política, é comando, né? Lembra da direção política? Pode ser mais para a esquerda ou mais para a direita. E, por fim, a máquina pública, a operacionalização, a administração pública. Beleza? Pronto. Sobre Estado, nós aprofundamos. Vimos os elementos do Estado. E os elementos do Estado podem ser povo, território, governo soberano ou governo e soberania. Povo, território, governo soberano ou povo, território, governo e soberania. E vimos ainda os poderes.
Vimos que os poderes do Estado, o poder é uno, mas ele tem 3 funções, que nós chamamos de tripartição. Essa é uma tripartição flexível, 3 funções. Função, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E por que é flexível? Porque um poder vive se intrometendo na vida do outro. De maneira que o poder executivo administra e tem função atípica de legislar, mas não tem função jurisdicional, não julga com definitividade. Poder legislativo legisla e fiscaliza e tem função atípica de quê? De administrar e julgar. E o poder judiciário? Aí sim, é o poder judiciário que faz coisa julgada material. É o poder judiciário que pode julgar com definitividade, porque a função do poder judiciário é a função jurisdicional. Mas a função atípica do poder judiciário é administrar e legislar. Beleza? Retornando, a gente inicia a aula falando sobre o conceito do direito administrativo, tá? Vamos dar uma pausa agora.